Nos anos de grande fartura que se seguiram à ascensão de José ao posto de governador do Egito, depois que ele interpretara os sonhos do faraó e previra 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome, José percorria as províncias recolhendo o excedente dos grãos e armazenando-o nos celeiros que ele mesmo mandara construir em cada cidade. Era o 2º ano dessa fartura, e José, então com 30 anos, viajava com sua comitiva de servos, carros e escribas, supervisionando pessoalmente a coleta, pois sabia que a sobrevivência de todo o Egito e das terras vizinhas dependeria daquilo que fosse guardado agora. Em cada cidade por onde passava, mandava reunir os administradores locais, conferia a quantidade de grão já armazenada, ordenava a construção de novos depósitos quando os antigos não bastavam, e distribuía instruções escritas sobre como proceder nos anos seguintes. Sua fama já corria por todas as províncias. Diziam que ele era belo como um deus, sábio como os sacerdotes mais antigos, e que o próprio faraó o tratava como um filho, tendo-lhe dado seu anel, vestes de linho fino e um colar de ouro, além do carro que só perdia em pompa ao do próprio soberano. Os camponeses saíam às margens dos caminhos só para vê-lo passar, e os governadores locais tremiam ao saber que ele se aproximava de suas cidades, pois sua palavra tinha o mesmo peso da palavra do faraó. Na cidade de Om, onde ficava o grande templo do Deus Sol, vivia Potífera, sacerdote-chefe daquele culto, homem de enorme prestígio junto ao faraó, dono de vastas terras, rebanhos e celeiros próprios, além de comandar centenas de servos e sacerdotes menores que respondiam a ele. Potífera tinha uma filha chamada Asenate, de 18 anos, considerada a mais bela de todas as mulheres do Egito. Sua beleza não se parecia com a das egípcias comuns, mas antes com a das filhas dos hebreus, alta, de pele clara, cabelos longos e trançados com fios de pedras preciosas, olhos grandes e vivos e um rosto que muitos comparavam ao das antigas patriarcas de Canaã, ainda que ela mesma jamais tivesse saído do Egito. Por causa dessa fama, muitos pretendentes a cortejavam, filhos de príncipes, de generais, de sacerdotes de outros templos, e até mesmo o primogênito do próprio faraó a desejava como esposa e enviara mensageiros ao pai dela pedindo sua mão, oferecendo em troca terras, ouro e cargos importantes para toda a família de Potífera. Mas Asenate desprezava a todos, um a um, sem exceção. Vivia isolada, no alto de uma torre construída junto à casa de seu pai, em um andar reservado apenas a ela e às 7 criadas virgens que a serviam desde a infância, escolhidas justamente por terem nascido no mesmo dia que ela e por nunca terem tido contato com homem algum. Nessa torre havia 18 quartos amplos. Um deles guardava suas roupas e joias, outro seus perfumes, outro ainda os alimentos que ela mesma escolhia comer. E no maior deles ficavam os deuses de ouro e prata que Asenate venerava todos os dias, oferecendo-lhe sacrifícios de animais, queimando incensos raros trazidos de terras distantes e derramando vinho sobre pequenos altares de pedra. Ela zombava dos homens que a pretendiam, ria abertamente diante das criadas quando algum novo pedido de casamento chegava, e dizia a seu pai que jamais se casaria, que preferia viver como as virgens consagradas aos deuses do templo do que se submeter a um marido, fosse ele quem fosse, pois considerava todos os homens rudes, tolos e indignos de sua companhia. Quando José chegou às terras de Om para recolher o grão daquela região, mandou aviso a Potífera de que passaria pela cidade e se hospedaria em sua casa, pois já ouvira falar da riqueza e da devoção do sacerdote e considerava conveniente firmar boas relações com ele, já que precisaria contar com sua colaboração para armazenar o grão de toda aquela província nos anos seguintes. Potífera recebeu a notícia com grande alegria
reuniu seus servos para preparar a casa, mandou abater animais para o banquete e foi correndo avisar a filha, dizendo que o homem mais poderoso do Egito depois do faraó viria à sua casa e que seria bom que ela o recebesse, pois talvez ali estivesse finalmente um pretendente digno dela. José era descrito como sábio, temente a um só Deus, casto, guardião de sua própria virgindade, apesar de já ter idade e posição para se casar havia muito tempo, e de origem nobre, ainda que estrangeira. Asenate, porém, reagiu com indignação assim que ouviu essas palavras. Perguntou ao pai por que ele lhe falava de casamento com um homem que era filho de pastores em Canaã, um estrangeiro fugitivo que fora vendido como escravo por seus próprios irmãos, levado acorrentado ao Egito, e que depois fora acusado de tentar violentar a esposa de seu antigo senhor, sendo lançado na prisão por causa disso, antes de subir, não se sabia bem como, a posição que ocupava agora. Disse que preferia se casar com o filho do faraó, que era herdeiro de um reino inteiro, a se unir a um homem de origem tão obscura e reputação tão manchada, ainda que fosse hoje o segundo homem mais poderoso da terra. Potífera não insistiu naquele momento, apenas disse que José chegaria no dia seguinte e que ela o veria com seus próprios olhos antes de julgá-lo de forma tão dura. Na manhã seguinte, José entrou na cidade em seu carro dourado, puxado por 2 cavalos brancos, vestido de branco, com o manto real sobre os ombros, o cetro de comando na mão direita e a coroa de louros que o faraó lhe dera como sinal de sua autoridade sobre toda a terra do Egito. Diante dele, 12 arautos anunciavam sua chegada tocando trombetas, e o povo se ajoelhava nas ruas por onde passava, jogando ramos de palmeira e gritando seu nome, pois sabiam que da decisão dele dependia se teriam ou não pão nos anos seguintes. Asenate, que estava em sua torre arrumando suas roupas ainda com desdém, ouviu o alvoroço crescente vindo da rua e correu até a janela para ver o que acontecia, mais por curiosidade do que por interesse verdadeiro. No momento em que seus olhos caíram sobre José, algo dentro dela se quebrou por completo. Ficou paralisada junto à janela, sentindo o coração bater com força incomum, o rosto corar e as pernas fraquejarem, e passou a se repreender em silêncio por tudo o que dissera havia pouco. Percebeu ali que fora tola e cega, que aquele homem não se parecia em nada com a imagem que ela havia construído em sua mente a partir de rumores mal contados. Via nele um rosto que parecia banhado de luz. Um porte que não tinha nada de servil, olhos que pareciam enxergar através das pessoas, e uma dignidade que superava a de qualquer príncipe egípcio que já lhe fora apresentado até então. Ficou tomada de vergonha e temor, pensando que agora seria impossível reparar o mal que fizera com suas palavras arrogantes, e temendo que José, caso viesse a saber do desprezo dela, se recusasse sequer a olhar em sua direção quando finalmente se encontrassem face a face. Potífera, animado com a chegada do hóspede, subiu apressado à torre e chamou a filha para descer e recebê-lo junto com José, que já estava sendo conduzido à casa para a refeição do meio-dia. Asenate, então, trocou de roupa às pressas, escolhendo um vestido azul bordado com fios de prata. Prendeu os cabelos com um véu fino e desceu, ainda perturbada por dentro, e ficou de pé ao lado do pai e da mãe, à entrada da casa, aguardando. Quando José se aproximou, conduzido pelos servos, e a viu parada ali, seu semblante mudou imediatamente, tornando-se sério. Perguntou a Potífera quem era aquela mulher que os aguardava à porta, e ao saber que se tratava de sua própria filha, disse com firmeza que não desejava que ela se aproximasse dele, pois era costume dos hebreus não tocarem mulher estranha, muito menos uma que beijasse ídolos com a boca, comesse de mesas dedicadas a deuses mudos e surdos, e ungisse a cabeça com óleo de sacrifícios pagãos.
Azenate, ao ouvir aquelas palavras ditas em voz alta, diante de servos e criados, sentiu uma dor profunda, uma vergonha ainda maior do que a que já sentia por dentro, e começou a chorar silenciosamente, escondendo o rosto atrás do véu para que ninguém percebesse suas lágrimas. Potífera, percebendo o constrangimento da filha e temendo que aquilo azedasse a visita, pediu a José que ao menos a abençoasse com a mão, já que ela era virgem e detestava, tanto quanto ele, o contato com homens estranhos, de modo que não haveria ofensa alguma naquilo, apenas uma bênção passageira. José, então, olhando para ela com certa compaixão ao ver suas lágrimas, estendeu a mão direita sobre sua cabeça, sem tocá-la, e pediu ao Deus vivo que a renovasse por seu espírito, que a formasse de novo por sua mão oculta, que a fizesse participar do pão da vida e do cálice da bênção, e que a contasse entre o povo que ele havia escolhido antes de todos os tempos, para que ela vivesse na paz eterna e não na morte dos ídolos que servia. Depois disso, retirou-se com Potífera para tratar dos negócios do grão, das medidas dos celeiros e das quantidades que deveriam ser entregues ao Egito naquele ano, sem tornar a olhar para ela pelo resto daquele dia. Azenate subiu novamente à sua torre assim que pôde se retirar, sem ser notada, mas já não era a mesma mulher que descera havia poucas horas. Trancou-se em seu quarto, dispensou as 7 criadas dizendo que estava enferma e não queria companhia, recusou-se a comer e começou a refletir sobre a própria vida com uma dor que nunca havia sentido antes. Uma dor que a mantinha acordada mesmo depois que a casa toda já dormia. Olhou, à luz de uma pequena lamparina, para os ídolos que enchiam as paredes daquele cômodo, as estátuas de ouro e prata que antes venerava todos os dias com tanto zelo, e sentiu por elas pela primeira vez um profundo desprezo, quase um nojo, como se enxergasse pela primeira vez o quanto eram mudas, frias e inúteis. Levantou-se ainda durante aquela mesma noite, quando todos já dormiam, tirou os anéis das mãos, o colar do pescoço e a coroa que costumava usar em suas orações, e reuniu todas as imagens dos deuses egípcios que possuía, uma a uma, embrulhando-as em um pano, e as jogou pela janela da torre, para que os pobres e os cães da cidade as levassem embora, dizendo em voz baixa que já não queria mais servir a coisas mudas e sem vida, feitas por mãos humanas e incapazes de responder a quem quer que fosse. Queimou os incensos que guardava para os ritos, derramou fora todo o vinho reservado para as libações, quebrou os pequenos altares de pedra que tinha erguido em sua própria alcova ao longo dos anos, e raspou do chão os restos de cinza e óleo que ali se acumulavam havia tanto tempo. Depois disso, vestiu um saco preto de luto, cobriu a cabeça e o rosto de cinzas retiradas do fogão, e deitou-se no chão de pedra nua de seu quarto, decidida a jejuar e a chorar, até que o Deus de José se compadecesse dela, ainda que não soubesse ao certo como invocá-lo corretamente, nem se ele sequer a ouviria, sendo ela uma estrangeira idólatra, sem direito algum à sua misericórdia, depois de tantos anos servindo a outros deuses. Passou 7 dias inteiros daquela forma, trancada, sem provar alimento nem água, chorando e se lamentando pela vida vazia que levara até ali, pela soberba que sempre nutrira contra todos os homens que a procuraram, e pelo desprezo com que tratara, sem nunca ter conhecido de fato o próprio José, antes mesmo de vê-lo. Recordava entre lágrimas cada palavra orgulhosa que dissera ao pai ao longo dos anos, cada zombaria feita às costas dos pretendentes que a buscaram, cada vez que rira das criadas ao recusar um novo pedido de casamento, e temia agora que sua vida inteira, até aquele momento, tivesse sido desperdiçada em vaidade e em um orgulho que de nada valia. Nos primeiros dias, chorou de vergonha,
depois de medo, e nos últimos de um arrependimento tão profundo que já não conseguia mais nem formar palavras, apenas gemidos baixos. Na manhã do 8º dia, ainda prostrada no chão, com o corpo enfraquecido pela fome e pela falta de água, decidiu finalmente abrir a boca para orar em voz alta, algo que jamais fizera daquele modo em toda a sua vida. Confessou que era indigna, que sua boca estava impura, pois havia comido de sacrifícios oferecidos a ídolos e bebido do cálice de libações destinadas a deuses falsos desde criança. E pediu que o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de José, a recebesse como recebe o órfão que recorre a ele sem ter mais ninguém, como recebe o pobre que não tem outro amparo neste mundo, e que a livrasse dos que ainda pudessem persegui-la, pois temia, no fundo, que o filho do faraó, furioso por vê-la recusar seu pedido de casamento tantas vezes, ainda pudesse tentar contra sua vida ou sua honra, caso ela permanecesse sozinha, desprotegida e sem um marido que a defendesse. Enquanto ainda estava prostrada em oração, com o rosto colado ao chão frio, uma luz muito forte encheu de repente todo o quarto, vinda do lado do oriente, atravessando a pequena janela, como se o próprio sol tivesse entrado ali dentro. Diante dela, apareceu então um homem cuja aparência se assemelhava em tudo à de José, com as mesmas vestes brancas, a mesma coroa e o mesmo cetro na mão, mas cujo rosto brilhava como um relâmpago cortando o céu, e cujos olhos pareciam 2 raios de sol fixados nela. Asenate, tomada de espanto e de um temor que jamais conhecera, caiu ainda mais com o rosto em terra, tremendo, incapaz de suportar aquela visão por mais do que alguns instantes. O ser celestial a chamou pelo nome 2 vezes, com voz firme mas não hostil, e ordenou que se levantasse, dizendo que era o comandante de toda a casa do Deus Altíssimo, o chefe dos exércitos celestiais, e que havia sido enviado até ali para lhe falar, pois suas palavras de arrependimento, ditas ao longo daqueles 7 dias, haviam subido diante de Deus como um perfume agradável, e ele havia, agora, escrita no livro dos vivos, jamais para ser apagada dali. Disse ainda que a partir daquele dia ela seria renovada, formada de novo e revivificada por completo, e que comeria do pão da vida, beberia do cálice da imortalidade e seria ungida com a unção da incorruptibilidade, coisas que ela ainda não entendia de todo, mas que aceitava com o coração já rendido. Disse também que seu nome não seria mais chamado apenas de Asenate, mas que seria conhecida também como Cidade de Refúgio, pois nela muitas nações haveriam de encontrar abrigo e proteção sob suas asas, e por meio dela viveriam os que se voltassem para o Deus vivo em verdadeiro arrependimento, assim como ela havia feito naquela semana de jejum e lágrimas. Depois de dizer essas coisas, o visitante ordenou que ela se lavasse o rosto das cinzas, trocasse aquele saco de luto por suas melhores roupas, sua túnica nupcial de linho fino, guardada havia anos sem uso, e sua coroa mais bela, para recebê-lo condignamente, pois havia ainda mais coisas importantes a lhe transmitir antes de partir. Asenate obedeceu sem hesitar, saindo depressa para se trocar, e ao voltar, encontrou-o ainda sentado exatamente onde o havia deixado, imóvel, o que ela recebeu como um sinal de grande honra, quase incapaz de acreditar que ele a esperara ali. Ele então lhe disse, com naturalidade, que fosse até a despensa da casa e trouxesse um favo de mel. Ela respondeu, intrigada e um tanto constrangida, que não havia mel algum ali, pois era época de seca para as abelhas naquela região e ninguém guardava tal coisa em sua casa havia meses. Mas ele insistiu, com um leve sorriso, que fosse mesmo assim verificar. Ao entrar na despensa, ainda sem esperar encontrar nada, Asenate viu, sobre a mesa vazia até então, um favo de mel branco como a neve recém-caída, exalando um perfume que ela jamais havia sentido antes, e o trouxe maravilhada, com as mãos tremendo, até o visitante que a esperava sentado.
Ele lhe disse que aquele mel era feito pelas abelhas do paraíso, do orvalho das rosas da vida que cresciam ali, e que todo aquele que dele comesse jamais morreria de verdade. Partiu um pedaço com sua própria mão, comeu diante dela e depois colocou o restante na boca de Azenate com os próprios dedos, ordenando que comesse também sem hesitar. Ao fazer isso, disse que ela havia comido pão de vida e bebido cálice de imortalidade, e que sua carne, a partir daquele instante, floresceria como as flores da vida plantadas nas raízes do Altíssimo, e seus ossos se engordariam como os cedros do paraíso de Deus, e forças incansáveis a acompanhariam para sempre, e a juventude nunca mais envelheceria nela como envelhecia nas demais mulheres, e sua beleza jamais teria fim enquanto vivesse. Em seguida, tocou o favo de mel com um dedo apenas, e do lugar exato em que o tocara, brotaram pequenas gotas de sangue, que diante dos olhos atônitos de Asenate se transformaram em abelhas minúsculas, de asas douradas e prateadas, que voaram para fora do favo e cobriram todo o corpo dela, da cabeça aos pés, sem lhe fazer mal algum, cantando um zumbido suave como se fosse música. O visitante ordenou então que aquele exame terminasse, e ao tocar novamente o favo com o dedo, este se refez por inteiro diante dela, como se nunca tivesse sido partido ou tocado por ninguém. Por fim, estendeu a mão e tocou a orla das vestes dela com o dedo, fazendo com que aquela parte do tecido brilhasse como se fosse fogo puro, sem queimar nem se consumir. E disse que assim como ela via aquilo se transformar diante de seus olhos, sem se destruir, também sua vida inteira seria transformada da mesma forma, sem se perder. Logo depois, sem mais aviso, desapareceu subitamente diante dela, subindo aos céus em algo que parecia um carro de fogo puro, deixando Asenate sozinha no quarto, ainda tremendo de espanto, alegria e um cansaço enorme que finalmente a fez adormecer em paz, pela primeira vez em 7 dias. Pouco tempo depois de acordar daquele sono profundo, um dos servos veio bater à porta da torre para anunciar que José retornava naquele mesmo dia à casa de Potífera, pois havia terminado a coleta do grão nas cidades vizinhas e passaria ali antes de seguir viagem para outras províncias. Azenate, tomada de alegria e de um temor diferente do anterior, arrumou-se com todo o cuidado que suas forças ainda permitiam, ainda maravilhada e um tanto atordoada com o que lhe havia acontecido, sem saber se deveria contar a alguém sobre a visita que recebera ou guardar aquilo só para si por enquanto. Quando José chegou, foi recebido por Potífera com grande festa à porta da casa, abraços e palavras de boas-vindas, e ao entrar, perguntou logo por Azenate, pois queria saber se ela ainda guardava rancor por sua rejeição anterior. Ela desceu então da torre, vestida com suas melhores roupas, o rosto ainda um pouco pálido pelo jejum, mas iluminado por dentro de um jeito novo. E ao vê-la, José não a reconheceu à primeira vista como sendo a mesma mulher que antes rejeitara a porta daquela mesma casa, pois algo em seu rosto parecia diferente, mais luminoso, como se ela tivesse sido lavada por dentro e por fora ao mesmo tempo. Perguntou, curioso, quem era aquela virgem desconhecida que se aproximava, e Potífera respondeu, rindo satisfeito, que era sua própria filha, a mesma que ele havia abençoado com a mão antes de partir para as outras cidades. José, então, sentiu uma alegria repentina crescer dentro do peito e disse a Potífera, em voz alta, que abençoado fosse o Deus Altíssimo que a havia transformado daquela maneira, e chamou-a para perto de si, tomando-a finalmente pelas mãos, algo que se recusara a fazer da primeira vez que se viram. Ela contou-lhe então, entre lágrimas de alívio, tudo o que havia se passado desde que ele partira. O abandono e a destruição dos ídolos, os 7 dias inteiros de jejum e choro trancada na torre, a visitação daquele ser celestial que se parecia com ele mesmo, e as palavras exatas que lhe haviam sido ditas sobre o novo nome,
o pão de vida e o favo de mel. José, ouvindo aquele relato com atenção crescente, reconheceu ali, sem sombra de dúvida, a mão de seu próprio Deus agindo naquela família egípcia, e não hesitou mais nem por um instante. Enviou, ainda naquela mesma semana, mensageiros ao faraó pedindo formalmente permissão para desposar Asenate, explicando em sua carta tudo o que havia acontecido com ela. O faraó, que já conhecia de longa data a fama da beleza da jovem e agora ouvia também falar de sua conversão repentina, concedeu de bom grado a permissão, convocando ambos, junto com Potífera e sua esposa, à sua presença na capital, para que o casamento fosse celebrado com toda a pompa devida a um homem da posição de José. Ali, diante de toda a corte reunida, sacerdotes, generais e nobres de todas as províncias, o próprio faraó presidiu pessoalmente a cerimônia, colocando com as próprias mãos coroas de ouro puro sobre a cabeça de ambos os noivos e unindo suas mãos direitas diante de todos, declarando em voz alta que dali em diante estariam casados perante todos os deuses e homens do Egito, e que quem quer que ousasse desonrar aquela união, responderia diretamente perante o trono. Fez então um banquete que durou 7 dias inteiros dentro do próprio palácio, com música de harpas e flautas, dançarinas e fartura tamanha de comida e vinho, que sobrou o suficiente para alimentar também os pobres reunidos do lado de fora dos portões. Todo o povo se alegrou com aquela união, pois José era amado por todos por sua justiça, sua sabedoria e a forma como havia salvado o país inteiro da fome que já se anunciava nas terras vizinhas e agora se unia à mais bela mulher da terra, que todos já conheciam de nome, ainda que poucos a tivessem visto de perto até aquele dia. Depois da festa, o faraó os enviou de volta a On com uma grande escolta de soldados carregada de presentes, tecidos raros, joias, rebanhos inteiros de gado e ovelhas e servos para atendê-los em sua nova casa. Ali, José e Asenate viveram os primeiros anos de casamento em paz, tendo 2 filhos, Manassés, o primogênito, e depois Efraim, ambos nascidos ainda antes que chegassem os 7 anos de fome, anunciados nos sonhos do faraó tempos atrás. Durante os últimos meses de fartura e nos primeiros anos de escassez que se seguiram, exatamente como José havia previsto, ele continuou administrando os celeiros por todo o Egito, abrindo-os para vender grão não só aos egípcios, como também a todos os povos vizinhos que vinham de terras distantes em busca de comida. E Asenate permaneceu ao seu lado durante esse período difícil, já reconhecida por todos como mulher sábia e piedosa, tendo abandonado por completo os costumes de sua antiga religião e ajudando pessoalmente na distribuição de alimentos aos mais pobres da cidade de On. Foi nesse tempo de fome que os irmãos de José, 10 ao todo, forçados pela escassez que também assolava duramente a terra de Canaã, desceram ao Egito para comprar grãos, sem saber que estavam prestes a ficar diante do próprio irmão que haviam vendido como escravo quase 20 anos antes. Cheios de inveja e ódio na juventude, José, reconhecendo-os de imediato assim que se prostraram diante dele, mas escondendo sua identidade por algum tempo e falando com eles por meio de um intérprete, testou-os em mais de uma viagem antes de finalmente se revelar, chorando em voz alta e abraçado primeiro a Benjamim, seu único irmão de mãe verdadeira, e depois, um a um, aos demais, perdoando-lhes por completo o mal que haviam feito contra ele na juventude e mandando trazer com urgência seu pai Jacó e toda a extensa família para viverem sob sua proteção no Egito, na fértil terra de Gósen, reservada especialmente para eles. Asenate recebeu Jacó, já muito idoso e de olhos fracos pela idade avançada, com grande honra e afeto quando ele finalmente chegou depois de longa viagem,
e o velho patriarca, tomando-a pelas mãos, abençoou-a como se fosse sua própria filha de sangue, reconhecendo nela, com lágrimas nos olhos cansados, a graça enorme que o Deus de seus pais lhe havia concedido em terra tão estranha. Anos depois desses acontecimentos, quando os filhos de José, Manassés e Efraim já haviam crescido e se tornado jovens fortes, o filho mais velho do faraó, aquele mesmo que anos antes desejara Azenate para si e fora recusado repetidas vezes por Potífera em nome da filha, ainda guardava um rancor profundo, escondido no coração, alimentado ao longo de todos aqueles anos em silêncio. Vendo-a, agora casada havia tanto tempo, mãe de 2 filhos, e ainda assim, mais bela do que jamais fora quando jovem, seu antigo desejo se transformou definitivamente em um ódio amargo contra José e toda a sua descendência, e ele passou a tramar em segredo, durante meses, um plano cuidadoso para se apossar dela à força e destruir de vez a família de José, aproveitando que o próprio faraó já estava velho demais e enfermo para vigiar de perto as ações do filho. Sabendo, por meio de espiões pagos, que 2 dos irmãos de José, Dan e Gade, filhos das servas de Jacó e não das esposas principais, nutriam ainda ressentimentos antigos, guardados desde a infância, e sentiam-se tratados com menos honra e menos herança do que os demais irmãos, o príncipe se aproximou deles secretamente durante uma caçada, longe de olhos curiosos e com promessas de riquezas incontáveis, altos cargos no exército egípcio e a vingança que ele dizia que ambos mereciam há tanto tempo. Conseguiu, depois de várias conversas, convencê-los a se juntarem ao seu plano sombrio contra o próprio irmão, que os havia perdoado e sustentado durante os anos de fome. O príncipe pretendia atacar José diretamente durante uma viagem que este faria com Azenate para supervisionar as terras e os celeiros próximos ao grande rio. Uma viagem que ambos costumavam fazer todos os anos naquela mesma época, emboscando toda a sua comitiva no ponto mais estreito do caminho, matando José com as próprias mãos se fosse preciso, e tomando Azenate à força para si logo em seguida, levando-a para longe antes que qualquer socorro pudesse chegar. Enquanto isso, Dan e Gade se encarregariam, em outro trecho do caminho, de eliminar Benjamim, o irmão mais novo e o mais fiel a José entre todos, temendo que ele, ainda jovem e forte, se vingasse depois de descoberta a trama, além de deixar também morto Levi, caso este se metesse no meio da emboscada, pois sabiam que os 2 costumavam viajar juntos como guarda pessoal de José nessas ocasiões. Reuniram ao todo cerca de 50 homens armados entre soldados pagos pelo próprio príncipe e mercenários contratados em segredo, dividindo-os em 2 grupos escondidos em pontos diferentes ao longo do caminho que a comitiva deveria percorrer naquele dia combinado. No dia marcado, o príncipe reuniu seu próprio grupo de homens armados e escondeu-se entre os juncos altos próximos ao caminho por onde José e Azenate deveriam passar, montado em seu melhor cavalo de guerra, a espada já desembainhada sobre os joelhos, enquanto Dan e Gade se posicionaram um pouco mais adiante em outro ponto estreito, cercado de rochas, com seus próprios homens, prontos para emboscar Benjamim, que viajava sempre um pouco à frente, escoltando pessoalmente o carro onde Azenate ia sentada com as 2 crianças, agora já rapazes, ao seu lado. Benjamim, um jovem já forte e habituado à guerra desde cedo, percebeu o movimento suspeito entre as rochas antes mesmo que o ataque tivesse tempo de começar por completo, notando o brilho de metal escondido mal atrás das pedras, e alertou de imediato os condutores do carro, gritando para que se apressassem e protegessem Azenate e os meninos, desviando o caminho principal. Os homens de Dan e Gade avançaram então em bloco, gritando, mas Benjamim, sem hesitar, tomou pedras do próprio caminho com as 2 mãos e as lançou contra eles com tal força e precisão, uma atrás da outra,
que feriu gravemente vários dos atacantes na cabeça e no peito, matando alguns ainda antes que chegassem perto o suficiente para usar suas armas. O que fez com que o restante do grupo recuasse em completa desordem, gritando uns com os outros, sem saber mais quem comandava o ataque. Nesse meio tempo, Levi, outro dos irmãos de José, que vinha logo atrás em um segundo carro com parte da escolta, percebendo à distância o tumulto crescente e o brilho das armas entre as pedras, correu a pé com sua própria espada desembainhada para socorrer Benjamim, gritando o nome do irmão mais novo, e juntos, lutando lado a lado, conseguiram deter completamente o ataque daquele lado do caminho, poupando, porém, deliberadamente a vida de Dan e Gade quando estes, vendo-se já derrotados e cercados pelos próprios homens que fugiam, se lançaram ao chão diante dos dois irmãos, largando as armas, implorando perdão em voz alta e confessando ali mesmo, entre soluços, toda a trama que haviam arquitetado junto com o filho do faraó contra a própria família. Enquanto isso acontecia de um lado, o próprio filho do faraó havia avançado sozinho com seu cavalo de guerra, separado dos demais, em direção direta ao carro onde estava a Senate, tentando alcançá-la e tomá-la à força antes que os outros conspiradores fossem completamente detidos pelos irmãos, gritando ordens para que os condutores parassem o carro imediatamente. Benjamim, porém, vendo-o se aproximar a toda velocidade pelo canto do olho, virou-se a tempo e atirou com força total uma última pedra que o atingiu bem na têmpora, derrubando-o de imediato do cavalo, ferido gravemente na cabeça. O corpo caindo pesado sobre as pedras do caminho, imóvel. Levi, chegando correndo logo depois de terminar com os últimos homens de Dan e Gade, impediu que Benjamim, ainda tomado pela fúria do combate, se aproximasse para matar o príncipe ali mesmo, enquanto ele ainda respirava fraco no chão, dizendo com firmeza que não convinha a eles, servos do Deus vivo e verdadeiro, retribuir o mal recebido com a morte fria de um homem já caído e completamente indefeso diante deles, ainda que este fosse, sem dúvida, o principal responsável por toda aquela emboscada traiçoeira. Levaram então o príncipe ferido, ainda com vida, mas gravemente machucado, de volta em um dos carros para ser cuidado por médicos da própria corte, e este, 3 dias depois, sem nunca recuperar a consciência por completo, morreu por causa dos ferimentos na cabeça, para grande tristeza e desespero do próprio faraó, já velho e doente, que ao saber de toda a trama arquitetada pelo filho, chorou amargamente por muitos dias seguidos, tanto pela perda irreparável do herdeiro, quanto pela vergonha da traição que ele mesmo, sem saber, havia deixado crescer dentro do próprio palácio sem perceber a tempo. José, informado de tudo assim que a comitiva finalmente retornou em segurança, lamentou profundamente a morte do jovem príncipe diante do faraó, apesar de todo o mal que este intentara contra sua própria família, e perdoou publicamente Dan e Gade diante de toda a família reunida poucos dias depois, dizendo em voz alta e firme que não guardaria contra eles nenhuma vingança pelo que haviam tramado, pois também ele próprio havia sido perdoado, muitos anos antes, por outros irmãos que o venderam como escravo e o deram como morto ao próprio pai. E não seria justo nem correto que agisse agora, de modo tão diferente do perdão que uma vez recebera sem merecer. Dan e Gade, ainda envergonhados e temerosos por semanas depois disso, permaneceram vivendo entre a família sob a proteção de José, trabalhando as terras de Gósen junto com os demais irmãos, e aos poucos foram reconquistando, com o tempo e com o trabalho honesto, um pouco da confiança que haviam perdido naquele único dia de fraqueza e inveja. O faraó, já muito idoso e profundamente abalado pela perda repentina do filho mais velho, entregou a José ainda mais autoridade sobre todo o Egito nos anos que se seguiram, confiando-lhe o governo quase completo do reino por muitos anos seguidos.
enquanto Asenate permanecia sempre ao seu lado como esposa fiel e profundamente respeitada por todo o povo, tanto egípcios quanto os hebreus, que agora viviam em Gósen, que viam nela um exemplo vivo de transformação verdadeira e de piedade constante, sem jamais voltar atrás em nada do que havia decidido naqueles 7 dias, trancada em sua torre. Manassés e Efraim cresceram fortes sob os cuidados dos pais e sob a proteção especial do avô Jacó, que antes de morrer já bastante idoso, os abençoou pessoalmente com as próprias mãos trêmulas, cruzando-as de propósito sobre suas cabeças, colocando-os entre as 12 tribos de Israel, como se fossem seus próprios filhos, e não apenas netos nascidos em terra estrangeira de mãe egípcia. José e Asenate viveram ainda muitos anos depois disso no Egito, vendo seus netos e bisnetos nascerem e crescerem em segurança. E permaneceram unidos e fiéis um ao outro até o fim de seus longos dias, tendo sua história contada repetidas vezes por gerações inteiras entre as famílias que descenderam deles, como prova constante de que mesmo a maior soberba e o pior erro cometido no passado podem ser completamente transformados quando alguém se volta com sinceridade total para buscar aquilo que é verdadeiro, e de que o perdão, quando oferecido de coração aberto e sem reservas, é capaz de desarmar até o ódio mais antigo e a traição mais próxima e dolorosa, restaurando famílias inteiras que pareciam já condenadas para sempre à ruína pela inveja, pelo orgulho e pela vingança dos homens. Antes de morrer, Jacó chamou todos os seus 12 filhos ao redor de seu leito na terra de Gósen, e a cada um deles falou palavras que ficariam gravadas na memória da família por gerações, prevendo o destino de cada tribo que sairia de seus nomes. A Judá prometeu que dele viria o cetro que não se apartaria, até que viesse aquele a quem pertence a obediência dos povos. A Ruben lembrou, sem raiva, mas com tristeza, a falta cometida contra o próprio pai anos antes. E a cada um dos outros filhos, incluindo Dan e Gade, ainda que estes últimos abaixassem os olhos ao ouvir seu nome ser chamado, lembrando do que haviam tramado contra José, deu palavras que misturavam advertência e esperança. Depois de terminar de falar, Jacó recolheu os pés na cama, entregou o espírito e foi reunido a seus antepassados. José, ao ver o pai morto, lançou-se sobre seu rosto, chorou sobre ele e o beijou, incapaz de se conter diante dos servos que ali estavam, e ordenou aos médicos egípcios que embalsamassem o corpo, processo que levou 40 dias inteiros, seguindo o costume da terra, enquanto todo o Egito chorou por Jacó durante 70 dias, tamanha era a honra que tinham por José e, por extensão, por seu pai. Depois disso, José pediu permissão ao faraó para subir com toda a comitiva até Canaã e sepultar seu pai na caverna de Macpela, onde já estavam sepultados Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e Lia, a primeira esposa de Jacó. O faraó concedeu, e subiram com ele não apenas seus irmãos, mas também os principais servos da casa do faraó, os anciãos do Egito e uma grande escolta de carros e cavaleiros, formando um cortejo tão grande que os cananeus que o viram passar disseram, espantados, que aquele era um luto pesado para os egípcios, e por isso deram ao lugar onde pararam para chorar o nome de Prado do Egito. Depois de sepultarem Jacó, conforme ele havia pedido, José e seus irmãos voltaram para o Egito. Mas os irmãos, temendo que agora, com o pai morto, José finalmente cobrasse deles o mal antigo que haviam feito, mandaram um mensageiro dizer que antes de morrer, Jacó havia pedido que José os perdoasse. José chorou ao ouvir aquilo, e quando os irmãos vieram até ele e se lançaram ao chão, dizendo que eram seus servos, José os levantou pelas mãos e disse que não temessem,
Pois ainda que eles tivessem planejado o mal contra ele, Deus o havia tornado em bem, para que se cumprisse o que hoje se via, a preservação de muita gente com vida. Consolou-os assim, falando ao coração de cada um, e continuou sustentando toda a casa de seu pai enquanto viveu. José viveu ainda muitos anos depois disso, chegando a ver os filhos de Efraim até a terceira geração. E também os filhos de Maquir, filho de Manassés, que nasceram sobre seus próprios joelhos, sendo já um homem muito idoso quando sentiu que sua vida chegava ao fim. Chamou então seus irmãos e disse-lhes que ele estava para morrer, mas que Deus certamente os visitaria e os faria subir daquela terra para a terra que havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó. E fez seus irmãos jurarem que, quando isso acontecesse, levariam seus ossos dali para serem sepultados junto aos de seus pais, não querendo que seu corpo ficasse para sempre em terra estrangeira, por mais que ali tivesse vivido a maior parte de sua vida, governado com justiça e encontrado, através de Azenate, tanto sofrimento transformado em alegria. Morreu com 110 anos de idade, e os egípcios o embalsamaram e o puseram num caixão, guardando-o conforme prometido, à espera do dia em que seus descendentes finalmente deixariam aquela terra. Azenate, que já era então uma mulher também idosa, viveu ainda alguns anos depois da morte de José, cercada pelos filhos, netos e bisnetos que ambos haviam gerado, respeitada por toda a casa de Israel, que vivia em Gósen como se fosse ela mesma, uma das mães daquele povo, apesar de ter nascido egípcia e filha de sacerdote de outro Deus. Muitas vezes, sentada entre as mulheres mais jovens da família, contava-lhes a história de sua própria transformação. Como fora orgulhosa e desprezara todos os homens que a buscaram, como vira José pela primeira vez daquela janela da torre e sentira o coração se partir de arrependimento, como destruíra seus próprios ídolos em uma única noite, como jejuara 7 dias inteiros chorando no chão frio de seu quarto, e como no 8º dia, um mensageiro do céu lhe aparecera trazendo um favo de mel que não deveria existir, mudando para sempre o rumo de sua vida. E dizia sempre, ao terminar de contar, que ninguém deveria julgar-se longe demais, nem tarde demais, para ser recebido por aquele que ouve até o mais silencioso dos arrependimentos, pois fora justamente assim, sem merecer nada, que ela própria havia sido recebida, transformada e amada. Contava também, entre os detalhes que mais gostava de repetir, como o próprio Faraó a recebera de mãos abertas, mesmo depois de saber que fora seu próprio filho quem tramara a emboscada contra José, pois o velho soberano, apesar da dor da perda, reconhecera publicamente diante de toda a corte que a culpa fora inteiramente do filho e de mais ninguém. E por isso mesmo redobrara as honras dadas a José e a toda a sua casa nos anos seguintes, como forma de reparar, ainda que em parte, o mal que quase acontecera. Lembrava ainda como Potífera, seu próprio pai, chorara de alegria ao ver a neta e os netos crescerem seguros, e como ele mesmo, já em seus últimos anos de vida, chegara a pedir a José que lhe falasse mais sobre aquele Deus que havia transformado sua filha de um jeito que nenhum sacerdote do Templo do Sol jamais conseguira explicar direito, e como José, com paciência, lhe contava as histórias antigas de seu próprio povo, de Abraão, que deixara sua terra por um chamado, de Isaque poupado no último instante, e de Jacó, que lutara a noite inteira contra um anjo, sem soltá-lo até ser abençoado. Dizia também a Azenate, quando as netas mais novas perguntavam se ela tivera medo naquela noite em que o visitante celestial lhe aparecera, que sim, tivera um medo enorme, um medo que fizera seu corpo inteiro tremer e seus joelhos falharem, mas que aquele medo se transformara em poucos instantes em algo completamente diferente,
uma espécie de alívio profundo, como se finalmente alguém tivesse aberto uma porta que ela mesma trancara havia anos sem nem perceber que existia. Quero agradecer de coração por assistir até aqui. Deixe seu like e se inscreva se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até a próxima.